Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Lavado pelo sangue de Jesus, você tem um lugar no céu. Amém. hoje com o pastor Joseph Prince. Crianças são melhores quando elas curtem um momento. Quando elas estão em algum lugar, elas brincam. Você leva para o escritório, elas brincam. Elas aproveitam todo o momento. Para nós adiamos para o momento apropriado. O Natal está chegando, aleluia. Podemos descansar então. Eu tenho uma boa festa com os meus amigos. Estamos sempre olhando para frente. Nosso último Natal vem tão rapidamente e temos presentes de novo. Não, as crianças aprenderam a viver o momento, aprendem a viver o momento. Veja, os psicólogos clínicos estão dizendo a mesma coisa que Jesus disse. Eles dizem que se um homem de negócio aprende a viver no presente, você sabe o negócio que ele está vai ser melhor sucedido? Eles descobriram que isso é verdade. Quando você fala com pessoas, você não se preocupa. E eu quero viver assim minha vida. Alguns anos atrás, a razão por que posso pregar sobre isso é, alguns anos atrás, eu prego sobre estresse porque eu fui vítima do estresse. Quando nossa igreja foi para 4 cultos, você deve entender que nossa igreja, nós não temos muitos pregadores visitantes. Normalmente eu prego muito, ok? Eu tenho que pregar um bom sermão para 4ª e 5ª, e depois pregar um novo sermão para 4 cultos domingo. E o apetite por pregação na igreja New Creation é muito grande. Ok? Eles gostam da palavra, você entende. Ok? E eles sempre têm um apetite pela palavra, eles querem a palavra de Deus. Ok? Eles vêm com fome da palavra. Pregador, venha, fale, faça o seu trabalho. Me dê uma revelação. Isso me faz pensar que eu tenho que pregar 4 vezes, toda semana, sem parar. Toda semana, 6 vezes eu prego, toda semana. Sem mencionar as vezes que prego para líderes, toda semana. Finalmente, 4 cultos, de 2 para 3, depois para 4, porque o número de pessoas era grande, e 4 cultos não é coisa fácil. Veja, e quando eu comecei a ter 4 cultos, eu comecei a desenvolver um problema no intestino, dores no meu intestino. Eu fui para os doutores e vi, eles disseram, não tem nada errado com o seu estômago. Qual o seu problema? É estresse. Eu, um homem de Deus, um homem de fé e poder, aleluia, falando da Bíblia o tempo todo, pregador carismático, você diz que eu estou estressado? Pregador, e eu não acreditei. Eu não podia acreditar, e por isso que comecei a estudar sobre o estresse. Cerca de 4 anos atrás. E eu descobri que o estresse não significa que você está nervoso, não. Pode ser uma nova mudança na sua vida, uma nova responsabilidade. Até mudar de casa pode estressar. Amém? E um neném pode estressar. A morte de alguém pode estressar. A doença pode estressar. Não ter dinheiro pode estressar. Fazer uma compra pode estressar. Você não cuida. Eu aprendi a cuidar, gerenciar. Eu aprendi que Deus permite que tudo aconteça. Deus não me deu problema. Deus permite o problema para que eu possa entender o propósito porque nasci, para me ensinar a descansar. Preciso perceber melhor, ok? E entender. Amém? Você está abençoado? Não cheguei onde eu quero chegar. Glória a Deus. Eu vou chegar lá. Aleluia. Você está pronto para isso? Ok. Deixe-me concluir o que eu estava começando a falar, 4 anos atrás. Ok? Agora... As pessoas perguntam, como você está, pastor Prince? 6 vezes por semana o senhor prega? Como você faz isso? Eu não penso em 6 vezes. No domingo, sabe o que eu faço? Não penso em 4 cultos, penso em culto por vez. Agora eu não penso como 4 cultos, penso que é o último culto. Você é o único culto. Eu vivo no presente e eu descobri que quando faço isso eu tenho mais força para o próximo culto. Se eu pensar nos 4 cultos e tira da minha mente a minha energia.
Por que muitas pessoas são cansadas? Que elas fazem, não, às vezes não fazem muito fisicamente, mas se preocupam muito. E elas ficam cansadas facilmente. Amém? As pessoas podem trabalhar duro e não se cansar. Por que elas ficam cansadas? Aqui. Amém? Na verdade, eu estou tão concentrado nesse culto que essa manhã eu passei do tempo. Passei do tempo. As pessoas lá vão ter que esperar do próximo culto. Eu não pensei no próximo culto. Eu dou o meu melhor para cada culto. Vocês, senhoras, vocês sabem quando falam com os maridos ou namorados e a pessoa está lá, mas não está? Está lá fisicamente, mas não está lá? Você já passou por isso? Vamos lá. A mente está longe? Você não está me escutando agora. O que eu acabei de dizer? Então, ele sempre repete a última parte. Ela diz, amanhã tem que acordar às 6. Ele diz 6 da manhã. Ele repete a última parte, só para dar a ilusão de que está escutando. Você vê, as pessoas não gostam disso, não gostam de estar fisicamente lá, mas não está lá. Vocês me escutam? Vocês estão me escutando agora? Ok? Você pode estar aqui fisicamente, mas não está aqui. E você se preocupa, isso não é natural, isso foi aprendido em algum tempo. Amém? Preocupar não vai aumentar nem 1 centímetro na sua altura. Você não pode cuidar do mínimo, quanto mais cuidar do resto. Deixe Deus cuidar de você. Amém? Quando você aprende a descansar, deixe eu tentar dizer de outra forma, se você aprender a descansar mais, você vai ver a provisão de Deus mais. Amém? Você vai aprender a descansar mais e vai ver a saúde de Deus mais. Amém? Uma das melhores coisas que você pode dizer um para o outro é relaxe. Amém? Tranquilo. Descanse, irmão, descanse. Diga para o seu irmão, descanse, irmão. Descanse, amém? Aleluia. Agora, vou concluir agora. Vamos compartilhar o que o Senhor me disse, amém? Depois das minhas 3 semanas de férias, ou durante, eu estava sozinho com a palavra, cuidei da minha família primeiro, estava no exterior sozinho, descansando, estudando a palavra. Dessa vez, não para pregar, estava simplesmente lendo a palavra. E muitas vezes você não sabe se está estudando para pregar, porque eu prego 6 vezes na semana, 2 sermões novos, de qualidade. E eu não sei quando estou estudando para pregar ou para mim, mas dessa vez estava relaxando e lendo. Eu descobri, quanto mais eu descanso, mais Deus me dá a palavra. É do descanso. Quando eu estou descansado, alguma coisa acontece. Eu aprendi que quando você está descansado fisicamente ou mentalmente descansado, quando você está descansado, a voz e a ação do Espírito se tornam mais claras e reais. Amém? Escute-me, é por isso que eu comecei a compartilhar o descanso físico e mental, porque o que Deus me ensinou, ok, sobre a sua direção, o que aprendi é que, durante aquele tempo, Deus começou a me direcionar e dizer, você não está tendo descanso pastoral por 4 anos. Nós temos retiros de líderes, eu encontro meus pastores toda semana, e a gente conversa, mas eu não tinha necessidade de ter retiro pastoral. Só pastores. E Deus diz, deixe os pastores terem retiro. E eu comecei a ouvir isso de forma muito clara. E não somente isso, mas eu recebi a direção de Deus dizendo, ordene novos pastores. A igreja está crescendo rapidamente, mas as ordenações não estão rápidas. E Deus falou isso claramente. Por isso que ordenamos o pastor Derry, o pastor Tim, o pastor Lewis e outros dessa época. Isso aconteceu no mês de agosto deste ano. A primeira dia depois de voltar, quando cheguei no escritório, eu estava tão cheio. Como quando você está descansado, você é mais bem-sucedido. Eu estava cheio da voz de Deus, do Espírito, que nessa hora de ouvir a voz do Espírito, a coisa mais poderosa que Deus falou é... Eu chamei meus pastores para dizer para eles que era hora que eles acordassem e sugerissem nomes nos nossos líderes para serem ordenados. Eu trouxe todos os pastores
Enquanto estava entrando, recebemos a notícia que a minha recepcionista, seu nome é Chichen, e então ela tinha 5 meses de gravidez do primeiro neném, o marido dela também trabalha para nós, e ela tinha 5 meses grávida e os doutores já diagnosticaram o bebê como tendo 2 cistos no seu cérebro, menino. E os cistos são ambos 0,5 centímetros. Entenda, o neném é bem pequenininho, 0,5 é muito para um bebê. 2 cistos no cérebro. E ela estava considerando a ideia de abortar alguma coisa assim. E quando eu recebi essa notícia, caminhando para falar com os pastores sobre ordenar, eu chamei os pastores para o meu escritório. E quando estava caminhando, eu passei por Chichen. Quando eu passei por ela, minha recepcionista, a voz veio muito forte. Eu vou curá-la. E eu impus as mãos sobre ela. Eu sabia. Eu a convidei ao quarto onde estavam os pastores. E nós impusemos nossas mãos. Todos os pastores oramos juntos com ela. Pusemos nossas mãos. E eu não sabia que no próximo dia seria a próxima consulta. Próximo dia ela foi. E o doutor ficou surpreso. Um cisto desapareceu, o outro está tão pequeno que não tem valor significativo. E o doutor disse, vai desaparecer. Amém? 2 dias atrás, em agosto, 2 dias atrás, o bebê Justin nasceu, completamente livre dos cistos. Aleluia! Mas eu comecei a ver, você deve dar mais férias para o pastor? Eu comecei a ver alguma coisa, comecei a ver que quando você está descansado, você ouve a voz do Espírito de forma mais clara. Você sabe como orar. E Deus começou a falar comigo essa lição. Escreva isso. Descansar não é somente não fazer nada. Descansar é uma atividade dirigida pelo Espírito Santo. E eu estou usando isso com os meus líderes muitas vezes desde então. É uma atividade dirigida pelo Espírito Santo. Estão me escutando? Eu tinha que compartilhar a parte física primeiro, porque existem muitas pessoas novas na igreja, amém? Mas você entende? Quando você está fisicamente descansado, Deus fala claramente. E a voz do Espírito Santo se torna muito exata. Você sabe, a voz de Deus não está lá, distante. A voz de Deus não está escondida em algum lugar no céu. Não olhe para a direção de Deus fora. Isso é perigoso. Amém? Nossa irmã que veio à nossa igreja, depois de compartilhar essa experiência, ela era uma jovem, então, quando um rapaz propôs para ela casar-se com ela, e antes que ela viesse à nossa igreja, e eu preguei muito sobre isso, e ela me contou a história, como ela se casou, e um dia ela estava caminhando, ela era uma jovem cristã, e ela estava caminhando na praia, em algum lugar, e olhou para o céu, e ela disse, Deus, devo casar com esse rapaz? E quando ela olhou para o céu, ela viu uma estrela cadente. Esse foi um sinal para ela, casar com ele. E ela casou com ele, e o casamento foi como uma estrela cadente. Agora você vê, agora você não vê. Eu estou compartilhando sobre os problemas de sentir o Espírito falando. Ela falou, é importante que você ensine isso, pastor, porque ela teve um casamento ruim por muito tempo, depois teve um divórcio, e veio à nossa igreja. E quando eu preguei e falei sobre isso, ela entendeu. Pessoas buscam direção fora, ao invés de dentro. No Novo Testamento, escute, Deus diz que habitaria em nós e caminharia conosco. Onde você pensa Deus fala com você? Dentro. Amém? No Antigo Testamento, Deus falava de fora. Israel estava fora e Deus tinha que alertar os profetas para falar com Israel. Mas agora Deus está dentro de nós. Amém? E todos nós que nascemos de novo, Deus está em nós. Assim, quando você está buscando alguma resposta, você diz assim, que Deus fale comigo, que mostre um sinal, que o pastor Prince tenha uma auréola na cabeça, amém? Que alguma coisa apareça na tela ou alguma coisa assim. Deus não se move assim, escute-me. Isso pode acontecer em alguns casos, mas é uma exceção e não a regra. A regra é essa, Deus está dentro de você. Se existe um desejo de servir no ministério de ajuda, se existe um desejo
É Deus colocando esse desejo, amém? Não questione. Muitas vezes não é uma voz, é Deus falando em você, mostrando o desejo e a vontade de fazer, amém? Se você quer trabalhar com crianças, é Deus. Amém? E eu creio, eu não sou um tradicional pastor carismático, não creio desse jeito, que Deus nos lidera pela paz. Quando você diz esse tipo de coisa, você está dizendo, a maior parte das vezes você não está em paz. Quando você sente paz, é Deus. Não, você deveria ter paz todo o tempo. Normalmente um crente tem paz. Amém? Eu acredito que Deus nos lidera mais pelo incômodo. Ou te protege mais pelo incômodo. Ok, se você está em paz todo o tempo e você vai dar um passo errado, você sente incômodo. Agora você sabe, você volta e existe paz. A vida normal é paz. Essa ideia diz que espere pela paz. Isso quer dizer que você está sempre sem paz. Isso é uma normalidade que não é normal. Não é normal. Amém? Amém? Aí você está na frente de um restaurante e você diz, sei o que eu vou comer, galinha ou feijão com arroz. Deus fala com teu servo faminto. Não, você vai pelo desejo, você sente vontade de comer feijão, você come. Só coma. Amém? Se você sente, Deus vai trabalhar pelo seu desejo, amém? Amém? Eu sei que pessoas dizem os desejos podem ser pela comida errada o tempo todo. Estou falando de pessoas normais, eu sou um pastor normal aqui, ok? Eu não sou daquele tipo de pessoas que acredita que você precisa uma palavra específica para tudo. Não, porque essa palavra específica pode trazer ideias erradas. Se você vai a um restaurante e você olha para a comida que está ali vendendo e você olha e você diz assim, eu não queria comer isso. Você sente um incômodo, não coma ali. Isso é simples. Deus nos guia pelo incômodo. No livro de Atos, Paulo é proibido de pregar na Ásia Menor. Noutra vez, ele foi impedido pelo Espírito de pregar em Bitínia. Aqui você vê, Deus nos guia. Você está caminhando, está em paz. E quando você sente um incômodo, deixa eu ter cuidado, não vou entrar nisso. Você está me escutando? É porque, por causa desse ensino carismático, eu não culpo os pregadores, ou carismáticos cristãos. Eu sou carismático. Alguns dos nossos ensinos precisam ser revisados. Deus nos guia pela paz? Não. Deus nos guia pelo incômodo, porque a paz está lá sempre. Quando a paz é afetada, é assim que sabemos. Amém? Amém? Não pergunte a Deus, Deus, devo casar com Jim ou com Joe? É sempre Joe, ok? É a abreviação de Joseph, é um bonito nome, ok? Não, claro que não. Você vai se sentir paz. Amém? Eu sou um Joe. Você tem escolha entre os dois. Você tem que escolher entre os dois. Mas como você escolhe? Outra vez, a forma carismática de pensar ensina que espere que Deus te mostre, espere que Deus fale com você. Isso pode ser perigoso, porque esse negócio de falar traz a ideia de que Deus fala de fora. Você tem que ouvir uma voz. Não. Deus é simples como trabalhar pelos seus desejos. Deus está em você. E na área de relacionamentos, Deus trabalha dos desejos naturais. Deve-se química. Não escute toda essa mentira que diz, Deus me disse que você tem que casar comigo. Então você diz, Deus, eu tenho que casar com ele agora, fala comigo, ele parece tão seguro, ele escuta a tua voz, como eu sei. Porque aconteceu comigo também, as pessoas vinham para mim dizendo, eu tenho que casar com você, e eu disse, talvez eu não estou escutando a voz de Deus, ela está em contato com Deus, tenho que casar com ela. Na minha época que eu era solteiro, eu orava ela ou não? Eu gostaria de ter sabido o que vocês sabem agora. Amém? Não precisa orar, não precisa se preocupar. Pergunte só, será que eu posso acordar e ver esse rosto todo dia? É só isso. Amém? Deus trabalha com química, amém? Não vem para você e diz, o Senhor me disse que você tem que casar comigo, mas você não sente nada. Não tem esse tipo de ilustração, Deus trazendo o homem diante de você e dizendo, sacrifique-se, case com ela, ou case com ele, não. Deus é o seu pai e não vai fazer coisas assim.
forma como Deus trabalha é uma química. Você é atraída por alguém. Isso significa que é Deus? Sim. Trabalhem, conversem, tentem se conhecer, saiam para um encontro e sinta no espírito. Todos esses Deus falou comigo sobre casar com essa pessoa ou aquela, isso não dá certo. Eu finalmente encontrei minha esposa Wendy e quando eu a encontrei, ele não era minha esposa. Você entende? Eu encontrei minha esposa Wendy. Deixe-me explicar de forma mais clara, ok? Assim, quando eu a vi, existiu essa atração, eu fui atraído por ela e ela foi irresistivelmente, totalmente atraída por mim, ok? É assim, existiu uma química ali, ok? Que bom. Os rapazes gostaram, especialmente porque ela não está aqui. E nós começamos a conversar, não ouvimos nenhuma voz, nada disso. Na verdade, uma chamada profeta veio e disse que ela era a minha Betseba, que Deus tinha enviado para o meu caminho. Você vê, alguém disse, imagine isso, chamando-a de Betseba. Eu não estava no ministério ainda, mas eu posso dizer para você que depois de 10 anos de casado com essa mulher, eu posso olhar para trás agora e posso dizer que ela foi definitivamente a garota de Deus para mim. Amém? E todos podem ver isso, definitivamente. Mas a verdade é essa. Note como, supernaturalmente, não ouvi nenhuma voz dizendo Deus falou comigo, Deus vai falar com você. Não, eu não escutei nada disso. Talvez alguém diga, o meu coração é duro para escutar a tua voz. Não se preocupe com isso. Amém? E eu não culpo vocês, muitos têm lido histórias verdadeiras de grandes homens de Deus, e são grandes homens de Deus que têm grandes casamentos, mas a forma como começa o casamento é como Deus me deu minha esposa, eu fui para o encontro e vi ela tocando o piano, sempre existe um piano. Eu vi ela lá tocando o piano e Deus falou comigo, ela vai ser a tua esposa? E antes da reunião terminar, antes eu a convidei para sair, ok? E no outro dia eu a propus, essa é a forma, você diz, que tem que ser assim. Outro diz, olha, essa mulher que tem para mim, quando eu chegar no aeroporto, que ela tem um bolo preparado para mim, ok? E ela estava lá com um bolo. São grandes homens de Deus. E as pessoas têm essas ideias. Não, Tia Leão, que ela traga para mim isso ou aquilo. Não. Não culpa as pessoas. Eles leem esses testemunhos que são exceções de uma regra. Amém? Mas eu descobri como lidar com pessoas que são estranhas. Dizem, Deus diz tudo para eles, até o que vestir. Elas ficam diante do guarda-roupa por muito tempo. A blusa preto, azul. O que vestir? Fala com teu servo aqui, 1 hora depois, ainda está lá, Deus, ainda estou esperando. E acabam chegando atrasadas no trabalho. Eles são assim. Eu não os chamo de carismáticos, chamo de loucos. E eles representam mal a Deus. Quando Deus diz, é melhor você caminhar baseado na voz do Espírito. Amém? Tem pessoas que para tudo querem ter uma resposta e dizem, eu não sinto nada. Eu não sentia, mas tive que fazer. Não, isso não é do Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus dá a você um desejo. E Deus diz, vai e faz. Isso é difícil? Não, é fácil. Amém? Amém? Como um rapaz, não há muito tempo atrás, mas algum tempo, que veio à nossa igreja e ele queria me ver. É uma daquelas pessoas que são estranhas. Ele veio dizendo, Deus me disse para pregar na sua igreja. Geralmente eu falo, vai plantar batata. Se você não tem dinheiro, eu te dou dinheiro para comprar uma batata e você vai plantar. Não. Eu não podia vai para o inferno porque ele é crente. Veja, eu já havia aprendido que quando você fala com esse tipo de gente, você fala com eles e usa sabedoria, razão, eles não escutam. Porque eles dizem, Deus falou comigo. E falar sabedoria, eles não entendem. Aprendi a falar a língua deles. Com esse rapaz eu estava intrigado com ele, eu queria escutar o que ele pensava e eu disse, é verdade, você tem que pregar? Sobre o que Deus mandou você pregar? E ele falou, Deus mandou falar do sangue. Eu falei, o sangue? Porque essa igreja não prega sobre o sangue. Eu falei, ok. E o que é sobre o sangue? Eu disse, Deus disse que o sangue só salva o remanescente.
Remanescente? Ah, ouvi isso antes. Oh, só um pequeno grupo vai ser salvo. E eu disse, eu creio que você é um dos remanescentes. Ele disse, sim, eu sou, sim. Só tinha um problema. Qual é o problema? Olhei para ele e disse, Deus não me falou nada disso que você devia pregar. Eu aprendi, quando você fala com pessoas assim, quando você diz para eles que Deus fala através do pastor da igreja, do conselho e seus líderes e o conselho, eles não entendem isso. Eles dizem, Deus falou comigo. Você tem que mostrar para eles que Deus fala com você também. Eles dizem, Deus falou comigo. Eu digo, Deus não falou comigo. E agora? Pergunte ele, e agora? Ele olhou para mim, eu olhei para ele. E ele foi embora. Provavelmente com raiva, ele foi embora. Amém? Um sujeito vem para você e diz, eu tenho que casar você, ok? Deus me disse, você é aquela. E está te perturbando o tempo todo, usando a palavra de Deus. Diga, não, Deus não me falou nada. Ou diga, Deus me mandou imaginar acordar vendo a tua cara todo dia, eu não posso. Isso mataria qualquer um. Agora você sabe por que eu tenho problema com alguns círculos carismáticos. Porque eu não estou me levantando contra qualquer igreja ou ensinamento, não. Eu sei o que eu passei, como aquilo me prendeu. Eu vou te concluir. Olha aqui, Romanos 7. Olha a última linha. Mas agora temos sido libertados da lei. Agora fomos libertados, diz a Bíblia, libertados da lei, que estávamos retidos. Morremos para aquilo que estávamos retidos. Agora sirvamos em obediência não à velhice da letra, mas sirvamos em obediência à novidade do Espírito. Você vê isso? Romanos diz que nós não estamos mais sob a lei, é verdade, não estamos mais sob a lei para obedecer à lei escrita, para seguirmos a voz do Espírito. É sua vida. Amém? Escute com cuidado esse princípio. No Novo Testamento não fala de regulamentos escritos para obedecer, como o Espírito que deve ser seguido. Siga o Espírito, a voz do Espírito, e você vai viver a vida de Deus. Amém? Uma coisa muito interessante eu vou concluir sobre Jesus. O Espírito Santo dirigindo tudo. Quando você faz uma coisa que o Espírito traz para você, se Jesus está em você e Ele está em você pelo seu Espírito, onde Ele vai falar? Dentro de você. No próximo programa. O verdadeiro sábado é a presença do Espírito em você. Onde Deus está? Dentro de você. Está me escutando? Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.